Existem paradigmas de relacionamentos e familiares que vêm lá da era vitoriana do século XIX, como a objetificação da mulher e a objetificação do homem. Ou seja, a mulher passa a ser ali na construção daquela família burguesa do século XIX, que é diferente da família aristocrata, é diferente da família camponesa lá do século XVI, do século XVII, daí vem a família proletária ali no século XVIII, quando surge a Revolução Industrial, e surge daí a família burguesa. E esses paradigmas que tornam a mulher um objeto sexual, um objeto de alívio da atenção deste homem que vai para a fábrica, que vai trabalhar, que tem toda a atenção de fora, e chega em casa e precisa ter aquele alívio no seu corpo e utiliza a mulher como objeto sexual. A mulher ali é reclusa em casa para cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos. E é como aquela novela que tinha antigamente, onde o homem dizia assim, hoje eu vou lhe usar. É mais ou menos isso. A mulher é vista como uma utilidade para ser usada. E o homem é um objeto financeiro, um objeto econômico, que também é visto como uma utilidade para ser usado financeiramente. E essa objetificação, ela vem historicamente e chega até nós hoje. O homem provedor, que é o homem que é utilizado financeiramente, economicamente, e a mulher como objeto sexual usado para aliviar este homem. E essa objetificação precisa ser, de certa forma, desconstruída para que as relações possam ser mais saudáveis. O homem tem a sua questão financeira, sim, hoje em dia a mulher também. A questão sexual, a mulher é liberada na sua sexualidade, sim. E o homem também deve algo na sua sexualidade em relação à mulher. A configuração da família, a configuração social mudou. E isso acaba mudando como a gente vê. As questões se relacionam. A gente não pode viver numa era hoje social com os paradigmas do século XIX. A gente precisa rever isso, nesse tempo de transição, nesse tempo de mudança. A gente precisa rever os conceitos que foram criados da família burguesa e desconstruir algumas coisas para construir outras, se desfazer desses ideais. Lógico que isso é uma configuração que vai muito também do pessoal, do individual, de cada relação, mas esses paradigmas acabam, às vezes, conturbando, quando você coloca um peso sobre o homem, do peso econômico, financeiro, numa sociedade que não é mais como a do século XIX, e você coloca também um peso sexual sobre a mulher, que também não é mais a sociedade vitoriana. Então a gente precisa rever e pensar sobre isso, essa utilização, essa utilidade. Porque tem muitas famílias, muitos casais, muitas relações que sofrem com essa obrigação. Às vezes a mulher realmente está indisposta, ela não quer ter relação sexual naquele momento, mas ela se obriga a ser aquele objeto sexual que foi constituído na sua mente, que ela precisa aliviar este homem sexualmente. E às vezes esse homem, que está passando por algumas dificuldades financeiras, se vê na obrigação de ter que sustentar essa mulher, e isso pesa, isso produz sintoma. Esse homem vai ficar angustiado porque ele não tem toda aquela condição que lhe foi imposta, aquela obrigação que a ele foi imposta. Daí ele vai para o bar beber, daí ele vai fazer outras coisas, ele vai tentar aliviar isso de outras formas, e vai, porque o homem ele é mais calado, ele foi lhe dado essa imposição de não falar daquilo que está lhe incomodando, então vai produzir mais sintomas. Tanto que os homens são os que mais cometem suicídio, questão de drogadição, álcool, enfim. Então essas obrigações precisam ser aliviadas, que são paradigmas lá do século XIX. É preciso ter um diálogo sincero e verdadeiro, de acordo com o momento social que nós vivemos. Cada homem é um homem do seu tempo. Cada relação é uma relação do seu tempo. Então existem relações que essa objetificação precisa ser quebrada. O homem não pode mais ver, não deveria mais ver a mulher como objeto sexual, que está ali com um pedaço de carne para satisfazê-lo. Assim como a mulher
também não deve mais ver esse homem como apenas alguém que lhe dá algo material, apenas como um objeto de utilidade financeira e econômica. O casal, ele convive juntos e precisa dialogar juntos e entender a provisão que hoje cabe aos dois. Tanto provisão emocional, provisão sexual, provisão material, provisão financeira, provisão afetiva. E se a gente for olhar lá nos campos bíblicos, dos tempos antigos, se a gente for falar no campo bíblico, havia essa relação mútua, de provisão mútua. A interpretação que veio depois dessas outras questões foi a partir do olhar do século XIX, onde a Bíblia foi lida e interpretada a partir daquele olhar. E falando das forças psicológicas do masculino, do feminino, que fala, respectivamente, da busca para fora, da socialização, do social, da conquista, do material, essa é a força masculina, e o feminino, a busca para o interior, a emoção, a interiorização, os afetos, o afetivo. E ao longo da história, isso acaba ficando muito separado. O homem acaba ficando muito com o masculino, né, que é a conquista, que é a força social, e a mulher ficou muito com o feminino. Mas Jung vai dizer na sua psicologia analítica sobre a ânima e o ânimos, que é a força do feminino e a força do masculino. E que o indivíduo precisa equilibrar isso dentro de si. Ou seja, eu sou homem, mas dentro de mim o feminino e o masculino precisam caminhar juntos, para que eu possa alcançar a totalidade do meu ser, que é o self, que é a minha potência do ser. E eu preciso entrar nessa harmonia. Então, o que eu falo aqui sobre essa questão relacional ali do século XIX, a quebra desses paradigmas, é que nós precisamos equilibrar também essa força do masculino e do feminino. Você é mulher, mas dentro de você também tem o ânimos que você precisa equilibrar. E também tem a ânima. Não é bom que a mulher agora, desse presente século, tenha apenas o ânimos, que é a força social, vamos conquistar agora, vamos tomar o lugar dos homens. Não, não é bom. E da mesma coisa, mesma forma, não é bom que o homem tenha apenas a energia feminina, a ânima, só a interiorização. Precisa se equilibrar. Precisa se equilibrar na relação isso. Então são muitas questões ali que nós precisamos entender para ter uma relação talvez mais saudável. Então eu lanço aqui essas reflexões para pensarmos.